Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu irei dar continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente eu aparecerei por aqui e comentarei com vocês acerca de um dos capítulos presentes nesse livro, organizado de maneira, mais uma vez, sempre brilhante pelo Felipe Moura Brasil. Esse é o nosso 8º vídeo dessa série. Outros 7 capítulos, ou subcapítulos, se vocês preferirem chamar dessa forma, já foram abordados. E permitam-me de maneira muito breve comentar aqui, já falei sobre juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento e democracia. E hoje nós iremos falar sobre socialismo. Mas antes, avisos paroquiais brevíssimos. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Só lembrando também, na descrição está disponível o link do livro na Amazon, aqueles interessados em adquirir a sua cópia física, como também uma playlist com todos os vídeos anteriores organizados por ordem de publicação. Pois bem, sem mais delongas, vamos de fato ao que interessa, o tema central dessa nossa aula, que é nada mais, nada menos do que socialismo. São alguns artigos apresentados pelo Olavo de Carvalho e é válido pontuar mais uma vez a atemporalidade na escrita do Olavo de Carvalho sobre temas de ordem universal. Certamente, por mais contrário que você possa ser ao Olavo de Carvalho ou a caricatura que a mídia e os seus detratores pintam e apresentam do filósofo Olavo de Carvalho, é impossível não concordar com a assertividade e com uma certa, digamos assim, astúcia do Olavo de Carvalho ao pontuar certas feridas a respeito de alguns assuntos, alguns temas universais. É sobre isso que nós iremos falar hoje acerca e a respeito do socialismo. O primeiro artigo, esse subcapítulo chamado socialismo, é dividido em alguns outros subtópicos, mas todos eles dentro do mesmo universo, que nada mais do que são críticas a respeito do socialismo. O primeiro artigo chamado Que é Ser Socialista, publicado no Jornal da Tarde, da data de 28 de outubro de 1999, onde o Olavo de Carvalho inicia esse artigo convidando nós, no caso leitores, a refletirmos acerca da quantidade exacerbada de pessoas que perderam a sua vida por conta justamente dos ideais socialistas, dos ideais marxistas e, por que não, comunistas. Afinal de contas, essas três palavras, de certa forma, são sinônimas, E Olavo de Carvalho inicia da seguinte forma, abre aspas, permitam-me ler na íntegra e na totalidade. O socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome por 1/4 da superfície da Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos, somados, não produziram resultados tão devastadores. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. É necessário fazer uma referência a esse livro negro do comunismo, eu tenho ele inclusive disponível aqui apenas para mostrar a vocês, que é um livro que causou um certo estardalhaço e alvoroço, especialmente nos intelectuais de esquerda na época que foi publicado, porque nada mais do que ele reúne estudos de quase umas centenas de historiadores acerca justamente do comunismo, especialmente ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e justamente vai trazer aqui um panorama sobre o terror e os crimes e a repressão oriundas dos regimes socialistas e comunistas que beberam certamente da fonte do Karl Marx. É impossível, aqui eu peço, conseguir transparecer de maneira resumida e sucinta todos os capítulos e todo o conteúdo presente aqui no livro negro do comunismo. Mas, claro, fica sempre a recomendação aos interessados que, porventura, queiram se aprofundar nessa temática. Todavia, essa estimativa, esse número de 100 milhões, cuja qual o Olavo de Carvalho faz referência logo no início desse capítulo, é justamente retirado desse livro aqui, do livro negro do comunismo. Eu vou deixar aqui também na descrição aos interessados em adquirir essa obra fundamental. Faço sempre o convite para caso aqueles interessados em se aprofundar em adquirir as obras, as leituras, as obras físicas para justamente se aprofundar em algumas temáticas. Pois bem, o Olavo de Carvalho vai continuar no seu artigo falando que, ao contrário do que poderia se imaginar de uma pessoa
sã, ou de uma pessoa ciente justamente da sua condição intelectual, o que é que os marxistas fazem após serem defrontados, após serem encarados, melhor dizendo, com esse número, com essa cifra de milhões e milhões, por volta de 100 milhões de pessoas que perderam a vida justamente por conta do socialismo? É que eles fazem o quê? Eles viram digamos assim, a chave da história, dizendo que não, mas isso aí não tem nada a ver com o socialismo. Aquela clássica desculpa que certamente, talvez você que me assiste já teve tido a oportunidade de ouvir da boca de um socialista, da boca de um intelectual marxista. Não, mas aquilo ali não foi Marx. Marx foi deturpado, né? E aí o Olavo de Carvalho se questiona e nos convida mais uma vez a pensar a respeito desse ponto em específico, quando ele pergunta o seguinte: até que ponto essa alegação é intelectualmente respeitável e moralmente admissível? E aí o Olavo de Carvalho vai dar uma aula a respeito do que é a gênesis do pensamento socialista. Devemos lembrar que, segundo os escritos do próprio Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, o Marx, em brevíssimas palavras, e o Engels, só lembrando que esse livro foi escrito a pedido da Liga dos Comunistas, que naquela época se reunia ali na Inglaterra, e é possível encontrar nesse manifesto, nesse manuscrito, que certamente é um dos escritos políticos mais importantes, o pensamento nevrálgico, o pensamento central da ideologia marxista, que de certa forma acabou por contaminar tanto o socialismo quanto o comunismo, que é nada mais do que a substituição, ou seja, o fim da luta de classes entre burgueses e proletários, na medida de que, partindo de uma ótica marxista, isso aqui é mais uma vez o Olavo de Carvalho resumindo a ideologia do Manifesto do Partido Comunista. Como os burgueses detêm os meios de produção e os proletários, esses são a parcela mais pobre, e apesar de ser a parcela mais volumosa de determinada população, eles não conseguem ascender financeiramente porque existe uma espécie de barreira estrutural imposta pelos burgueses que detêm os meios de produção. E aí surge justamente o que é a ideia da revolução do proletário, onde esse poder econômico, essa diferença, esse extrato social e econômico que existe, essa diferenciação entre burgueses e proletários, vai ser justamente dirimido após ter se acontecido, após ter se sucedido e estourado uma revolução do proletário. Agora, o Olavo de Carvalho pontuou o seguinte: notem que esse argumento ele é tão pueril e tão insustentável, porque assim, não é possível você, segundo a ótica do próprio professor Olavo de Carvalho, nivelar as diferenças do poder econômico, ou seja, a diferença entre burgueses e proletários, sem criar desníveis maiores ainda de poder político. Por quê? Porque alguém vai ter que ser responsável por redistribuir essas riquezas tomadas dos burgueses entre os assim chamados proletários. E o que é que a gente se sabe hoje em dia, tendo observado as experiências socialistas ao redor do mundo? É que onde quer que isso tenha se sucedido e, de certa forma, tendo colocado em prática, o que aconteceu foi justamente o surgimento de uma nova classe política. E como os políticos eles não se sustentam com o vento e nem com ar, como diz o próprio Olavo de Carvalho, é necessário o quê? Dinheiro. Então a ideia de se acabar com a própria ideia de classe burguesa, na verdade, vai acabar se criando uma outra classe burguesa, essa agora pior do que a que havia antes, pois eles apenas não detêm tão somente o poder econômico em suas mãos, como também agora o poder político. Essa é a ótica do Olavo de Carvalho acerca da fragilidade do pensamento socialista. E ele arremata esse ponto afirmando o seguinte, abre aspas: daí que, no socialismo, exatamente ao contrário do que se passa no capitalismo, não haja diferença entre o poder político e o domínio sobre as riquezas. Afinal de contas, conclui Olavo de Carvalho, quanto mais alta a posição de um indivíduo e de um grupo na hierarquia política, né? Porque quanto mais poderoso politicamente falando ele for, mais recursos financeiros ele vai ter à sua disposição. Ou seja, uma outra classe, uma outra, digamos assim, oligarquia é criada após a Revolução do Proletário. Aquela mesma revolução que se dizia extinguir, dirimir a própria luta de classes. E aí o Olavo de Carvalho vai falar, né, que as experiências socialistas ao redor do mundo mostrou-se que quando não se congela, né, na oligarquia burocrática, ou seja, o Estado gigante, volumoso, o tal do Leviatã, como bem falava o Thomas Hobbes, esse Estado que se sustenta de si mesmo, né? Acontece o quê? Dissolve-se em um capitalismo selvagem, né? E aí o Olavo de Carvalho fala, né, que o socialismo consiste na promessa de obter um resultado pelos meios que produzem necessariamente o resultado inverso. E é impossível não ler essa frase aqui do Olavo de Carvalho e não lembrar do próprio Manifesto do Partido Comunista. Poucas pessoas atentam a isso, mas o próprio Marx e o Engels
tinham ciência da inviabilidade do sistema econômico socialista. Eles mesmos assumiram isso no próprio manifesto do Partido Comunista. Eu tenho aqui em mãos essa minha edição da Pinguim Books, Pinguim Clássicos, né? Permitam-me ler para vocês o finalzinho do capítulo 2 do manifesto do Partido Comunista, chamado Proletários e Comunistas, e vejam que, mais uma vez, o Marx e o Engels tinham ciência que o sistema econômico capitalista não se sustentava. Tanto é verdade que tanto Marx quanto Engels eram defensores, de certa forma, do capitalismo, pois eles acreditavam que era necessário primeiro um estágio capitalista, um sistema capitalista de produção para o quê? Levantar, erigir riquezas para que aí depois, uma vez instalada e estourada a revolução do proletário, essa riqueza fosse, vou botar aqui bem entre aspas, distribuída entre os proletários. Mas voltando para o manifesto, vejam o que é que o Marx e o Engels afirmam no finalzinho desse seu segundo capítulo do próprio manifesto. Abre aspas. De início, é claro que isso só pode acontecer por intermédio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, ou seja, por intermédio de medidas que parecem economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que no curso do movimento transcenderão a si mesmas e são inevitáveis como meio de transformação da totalidade do modo de produção. Então notem que ele usa uma palavrinha, né, por intermédio de medidas que parecem economicamente insuficientes e sustentáveis. Ou seja, ele meio que reconhece que a curto e a médio prazo essas medidas vão trazer mais miséria do que benesses para a sociedade. E de fato foi o que se comprovou nas nações e nas experiências socialistas ao redor do mundo, especialmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial. E que o Olavo de Carvalho vai falar que, ao contrário de se diminuir a burguesia, uma outra burguesia é criada após Revolução do Proletariado, porque todo mundo vai querer fazer parte justamente do quê? Do corpo pertencente ao Estado. Ninguém vai querer ser um peão, ninguém vai querer ser, digamos assim, uma pessoa não influente nesse novo Estado que se cria pós Revolução do Proletariado. E que o Olavo de Carvalho traz uma certa suspensão da inteligência aqui no finalzinho do seu artigo, quando ele diz que é até justificável que algumas pessoas não compreendam esse dano causado pelos regimes socialistas. Pessoas essas que não se interessam, que não estudaram o tema. Ponto. Até aí tudo bem. O ponto central aqui que o Olavo de Carvalho critica, especialmente nesse artigo, e eu caminho para a conclusão, meus queridos e estimados alunos, é quando pessoas letradas ou intelectuais, estando cientes das experiências socialistas do que se sucedeu nessas mesmas nações, eles parecem ignorar que as causas e as consequências estão intrinsecamente conectadas entre si, ou seja, a miséria com a qual os países socialistas, os países comunistas sofreram e viveram pós implantação dessas ideias é automaticamente e ulteriormente conectado com os próprios ideais marxistas e socialistas. E que não faz sentido algum você tirar o corpo fora e dizer, não, Marx foi deturpado. Mas espera aí, quando você vai ler o próprio Marx e o Engels, é justamente isso que foi colocado em prática, seguindo os próprios escritos marxistas. E aí o Olavo de Carvalho conclui, afinal de contas, devemos lembrar que 100 milhões de pessoas perderam a vida somente por conta dessas ideias tendo sido colocadas em prática. É válido sempre termos na nossa mente esse número específico na média, de 100 milhões de pessoas que perderam as suas vidas no holocausto revolucionário da Revolução Socialista. E Olavo de Carvalho conclui dizendo o seguinte, abre aspas, tamanha incapacidade ou recusa de aprender denuncia, na mente do socialista, o rebaixamento voluntário e perverso da inteligência a um nível infra-humano. A renúncia consciente, aquela capacidade de discernimento básico que é a condição da mesma da hominidade do homem. Ser socialista é recusar-se, por orgulho, a assumir as responsabilidades de uma consciência humana, né? Não é nem tão somente ser burro ou ser iletrado, né? É você ignorar a própria consciência humana, ou seja, aquela própria consciência humana que o ser humano tende justamente ao pecado. Ele tende ele é um ser, ele é um indivíduo falho, né? Ele caminha rumo à falibilidade, né? Afinal de contas, somos seres decaídos do pecado original. E que achar que vai ser no plano terreno, onde essas diferenças sociais, econômicas e até mesmo do intelecto vão ser resolvidas por uma classe superior ou até mesmo por seres ungidos através do ente estatal, é nada mais do que ignorar a própria condição humana, ou seja, pior ainda do que ser
burro do que ser iletrado, segundo o Olavo de Carvalho. É claro, meus queridos e estimados alunos, eu encerro esse capítulo caminhando para os capítulos a seguir, ou subtópicos a seguir, perdão, mas fazendo um convite, claro, a todos os interessados e que me assistem aqui, espero que vocês estejam acompanhando aqui esses últimos vídeos durante a semana passada, que eu falei e divulguei aqui também um curso sobre o marxismo, né? Desmascarando o marxismo e outras ideias, onde nesse curso eu estudo o Manifesto do Partido Comunista e apresento obras liberais que questionam e contra-argumentam essas ideias. Aos interessados, claro, em adquirir esse meu novo curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde você tem acesso a mais informações. É um conteúdo riquíssimo e inédito, quase 30 horas de conteúdo. Vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer e acabar, claro, por se tornar, por que não, o meu aluno nesse novo curso. E assim, eu concluo o primeiro artigo de hoje, dessa nossa aula do socialismo, e caminho inconsequente na nossa aula de hoje. No artigo a seguir, chamado Citações Elucidativas, publicado no site heitordepaula.com, da data de 12 de fevereiro de 2009, o Olavo de Carvalho nos faz... eles nos lembram, melhor dizendo, né, algumas frases e algumas citações elucidativas acerca do comunismo, proferidas pela boca, ou pela caneta, ou pela pena dos próprios intelectuais marxistas e de esquerda, que pontuam e que apresentam justamente o caráter nefasto, vil e diabólico das ideias marxistas. Vou ler tão somente algumas, na verdade são quase 10 frases de vários autores intelectuais de esquerda e revolucionários, mas é claro, não vou me ater a fazer a leitura de todos, apenas aquelas que eu julgo serem as mais importantes e mais necessárias para vocês compreenderem justamente o tema central desse subtópico chamado socialismo. Tem uma frase aqui do Lenin, onde o Lenin afirmou o seguinte, abre aspas, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Uma outra frase de Lenin, abre aspas, somos favoráveis ao terror organizado. Isto deve ser admitido francamente. O Mao Tse-tung, revolucionário marxista da China, que colocou em prática a ideia do Great Leap Forward, né, o grande salto adiante, que era justamente aquela ideia da industrialização forçada da China, né, o 50 em 5, que acabou levando à morte de milhões e milhões de chineses, afirmava o seguinte, abre aspas, o comunismo não é amor, é o martelo com que esmagamos nossos inimigos, né? E outras tantas citações aqui de personalidades como Che Guevara, o próprio Friedrich Engels e o Karl Marx. Só que nesse mesmo capítulo, Olavo de Carvalho faz um trabalho comparativo interessantíssimo. Ele traz frases de outros intelectuais justamente criticando e contra-argumentando, por que não, o ideal comunista. Também permitam-me ler tão somente algumas das que eu selecionei aqui, meus queridos e estimados alunos. Por isso eu sempre faço a recomendação, na medida do possível, àqueles interessados, claro, em aprofundar esse nosso projeto literário, adquirir a sua obra física. Mas permitam-me começar com uma frase do Fernando Pessoa, que me chamou a atenção por eu não conhecer esse caráter, ou melhor dizendo, essa virulidade do argumento do Fernando Pessoa contra o comunismo. Eu fiz questão de ir procurar para ver se essa fonte, se essa frase era realmente verídica, e de fato ela é comprovada nos próprios escritos do Fernando Pessoa contra o comunismo. Veja o que foi que ele disse, abre aspas, se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros pudesse ser varrido e reunido, e com ele se formar uma figura gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade e da humanidade. Winston Churchill afirmou, ainda sobre o comunismo, abre aspas, um comunista é como um crocodilo, que quando ele abre a boca, você não sabe se está sorrindo ou preparando-se para devorar você. Temos também aqui frases de papas, né? O Leão XIII e o Pio XI, aqui é válido pontuar. Inclusive, o Olavo de Carvalho vai falar sobre isso nos artigos adiante, e eu vou comentar sobre isso com vocês, sobre a própria posição da Igreja Católica acerca do comunismo. Mas ele traz duas frases, eu quero encerrar com elas, dos Santíssimos Papas, né? O Leão XIII e o Pio XI. O Leão XIII afirmou o seguinte sobre o comunismo, abre aspas, chegamos ao extremo limite dos horrores com o comunismo, o socialismo, o niilismo, deformidades horríveis da sociedade civil e quase a sua ruína. Enquanto que o Pio XI afirmou de maneira categórica a sua visão acerca do comunismo, quando ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, o comunismo destitui o homem de sua liberdade, rouba sua personalidade e dignidade e remove todas as travas morais que impedem as irrupções do instinto
cego. Essas são apenas algumas frases contrárias ao pensamento comunista que Olavo de Carvalho nos apresenta nesse artigo publicado da data de 12 de fevereiro de 2009 num site chamado heitordepaula.com. Mais uma vez, não é possível, claro, fazer a leitura e compartilhar com vocês, meus queridos e estimados alunos, todas as citações aqui presentes. Mas fica claro, mais uma vez, apenas para vocês entenderem qual é o tema central desse subtópico chamado socialismo. E assim eu caminho para a análise inconsequente dos outros artigos, onde agora eu irei compartilhar com vocês um artigo publicado no Globo, na data de 31 de março de 2001, chamado Lógica da Canalice. Nesse artigo publicado no Globo, na data de 2001, ou seja, há 20 anos atrás, praticamente chamada Lógica da Canalice, Olavo de Carvalho inicia indagando e, de certa forma, fazendo um ataque virulento a essas pessoas que utilizam-se desse argumento de que não devemos mais bater no socialismo, no comunismo, porque isso é um fantasma que está no passado. Fantasma esse, inclusive, que é citado pelo próprio Marx e Engels no início do Manifesto do Partido Comunista, quando os próprios se referem ao comunismo como sendo um fantasma, né? Mas o ponto é, notem que esse argumento já era utilizado há 20 anos atrás, segundo o professor Olavo de Carvalho. E até hoje nós ouvimos, de certa forma, uma parcela significativa da intelectualidade de esquerda, esse discurso, não, esqueçamos o socialismo, isso é coisa do passado, está ultrapassado. Todavia, são os mesmos a utilizarem-se dos seus espaços de representatividade para justamente defender essas mesmas ideias que eles mesmos afirmam estarem no passado. Então, qual é a reflexão que o Olavo de Carvalho nos convida a fazer? Eu sempre faço isso na medida que possível nas minhas redes sociais. Inclusive, eu fiz uma postagem sobre isso lá no meu Instagram, falando sobre isso, de que esse argumento de que não devemos combater o marxismo, o socialismo, o comunismo, é justamente o argumento vencedor para a parcela da esquerda, que quer justamente que as pessoas ignorem justamente o que acontece ao nosso redor. E o Olavo de Carvalho continua mais adiante, nesse mesmo artigo, dizendo que somente um canalha, né, induziria o povo a ignorar essas coisas. Que coisas? Essas coisas que acontecem ao nosso redor, essa deturpação e, por que não, ocupação dos mais variados espaços sociais por uma certa intelectualidade da esquerda. Devemos lembrar que a escola e as universidades, especificamente falando dessas duas, pois é justamente no ambiente acadêmico que formam-se os professores que irão lecionar e que irão ministrar aulas para as crianças e para os jovens, é justamente um reduto dessa mesma e dessa própria ideologia, das ideias comunistas que são germinadas dentro da academia, no espaço acadêmico. Eu tive a oportunidade de, por quase uma década, fazer parte desse espaço universitário e também, por quase uma década, estar presente em sala de aula, até hoje, inclusive, estou, e posso confirmar com uma certa assertividade que essa é, sim, a realidade do cenário educacional atual, onde professores, onde diretores, onde coordenadores pedagógicos utilizam-se justamente do seu poder, né, digamos assim, representativo, cuja qual ele foi incumbido, cuja qual ele foi imbuído de educar as crianças para justamente incutir na mente dos jovens esses ideais comunistas. Eu mesmo trabalhei numa escola confessional onde eu vi com meus próprios olhos a forma cuja qual os professores de história, sociologia e filosofia abordavam determinados assuntos históricos, muitas vezes partindo quase que sempre de um ponto de vista socialista, de um ponto de vista marxista, até o ponto, inclusive, de um professor de história, falando sobre a questão da reforma agrária, convidar os alunos a se vestirem do movimento sem terra e participarem, de certa forma, dessa ideia de que a reforma agrária ela deve ser alcançada através da força armada, através de movimentos como o MST, por exemplo, que pregam a violência. Eu vi isso com meus próprios olhos numa escola confessional, ou seja, uma escola que deveria professar a fé cristã e estava justamente sendo palco, né, dessas ideias marxistas. É óbvio que a faculdade, as universidades também, de certa forma, elas vivem esse mesmo cenário. Basta vocês conversarem com qualquer pessoa que tenha tido a oportunidade de passar por um curso de humanas, um curso de letras ou qualquer outro curso, que na medida do possível, claro, numa intensidade maior ou menor, é possível sim perceber justamente essa doutrinação, como bem pontuou o Olavo de Carvalho há 20 anos atrás, né? O Olavo de Carvalho diz que não tão somente a doutrinação, é o direto e franco estupro das consciências juvenis, né? É impossível, ao meu ver, não concordar com o Olavo de Carvalho, afinal de contas, esse espaço acadêmico era utilizado justamente para, de certa forma, fazer um culto, né, a esses líderes genocidas
das ideias socialistas. Eu mesmo, quando aluno das ciências sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe, eu mesmo presenciei, estando presente, né, ou entre esses estudantes, o próprio espaço ocupado por eles, pelo Centro Acadêmico Caio Amado, na época, era um espaço justamente onde os genocidas eram cultuados, pois vários quadros de Che Guevara, Lenin, Stalin, Trotsky e outros tantos marxistas emolduravam, foram emoldurados, essas pinturas, esses quadros, e faziam, de certa forma, parte da decoração oficial no centro acadêmico do curso de Ciências Sociais. Isso, claro, na universidade, né? E ai daqueles que não dançarem, que não fizerem parte desse grupinho. Eles correm o risco justamente de terem o seu futuro acadêmico e profissional ou corrompido, no caso, ou até mesmo destruído. Afinal de contas, devemos compreender que essa ideia da ocupação das mentes, né, por um caráter, por um viés ideológico de esquerda, está desde a gênese no pensamento marxista. Afinal de contas, o próprio Marx e Engels, no capítulo 2 do Manifesto do Partido Comunista, pontuam que no Estado socialista a educação deve ser pública. Né? Pública em que sentido? É o governo, é o Estado controlando todos os nuances e todas as etapas do processo educacional para justamente continuar a incutir na mente dos jovens, das crianças e dos futuros professores justamente esse mesmo ideal socialista. E que o Olavo de Carvalho, em conseguinte, ele vai falar aqui no seu livro, nesse segundo artigo, chamado Lógica da Canalice, escrito há 20 anos atrás, que pior do que esse cenário, né, aterrador cuja qual o Olavo de Carvalho pontuou há 20 anos atrás e que ainda, de certa forma, é o cenário operante na nossa sociedade atual, pior do que isso é quando o Olavo de Carvalho afirma, abre aspas, um leitor todo empombado de falsa ciência me escreve que o comunismo não foi mais violento do que as guerras de religião, o Santo Ofício, a queima de bruxas ou a noite de São Bartolomeu. Com aquele ar sabe-tudo de professorzinho de ginásio, cita o horror de Montaigne ante a crueldade de guerras civis do seu tempo e conclui que a violência sempre esteve presente nas diferentes fases da história. O Olavo de Carvalho vai responder a esse tipo de argumento da seguinte forma. É óbvio que é sempre injusto fazer essa equiparação entre mortes. Afinal de contas, pessoas são pessoas em qualquer situação e qualquer tragédia genocida, por exemplo, acaba por levar ao fim da morte de inúmeras pessoas, mas devemos pontuar o seguinte, num caráter matemático, de um caráter estatístico, não se compara, não é a mesma medida das pessoas que foram mortas por essas situações citadas aqui, por esse autor, ou por esse leitor, perdão, questionando o Olavo de Carvalho, como as guerras da religião, o Santo Ofício, a queima de bruxas, ou a noite de São Bartolomeu, com as tragédias ocasionadas pelos regimes socialistas e comunistas. Pois, Olavo de Carvalho nos lembra que a repressão soviética, ou seja, a repressão da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi o primeiro caso de violência estatal permanente contra cidadãos desarmados em tempos de paz. E é válido pontuar, além disso, que nós temos muito essa visão negativa e, claro, acertadíssima a respeito do Hitler. Todavia, os seus contemporâneos, tanto Lenin quanto Stalin, mataram quase 10 vezes mais do que o próprio Hitler. E hoje se sabe, tendo acesso a documentos pós-final da Segunda Guerra Mundial e após a queda do Muro de Berlim, documentos do exército soviético na época, que tanto o Lenin quanto o Stalin se inspiraram nos campos de concentração nazistas para construir, o Hitler, o contrário, que o Hitler se inspirou nos kulaks, que eram os campos de trabalho forçado que já existia naquela época na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O próprio Hitler deixou isso muito claro. É óbvio que o Hitler deu um passo adiante na construção dos seus campos de concentração, pois lá ele criou, de certa forma, uma sistematização do assassinato, no caso da solução final proposta para eliminar o povo judeu. Então notem que, ao término da obra macabra do nazismo, que levou à morte entre 8 a 10 milhões, não tão somente de judeus, como de outros povos, ciganos, negros, homossexuais, cristãos, testemunhas de Jeová e outras tantas minorias étnicas que não eram, digamos assim, bem vistas e bem quistas entre o ideal da raça pura ariana, ainda assim, do outro lado, no país vizinho, o socialismo e o marxismo e o comunismo acabou levando à morte de muito mais pessoas do que o próprio Hitler. Todavia, o Hitler ele é
com razão, né? Ele é uma figura abjeta e tão poucas pessoas têm coragem de sequer fazer algum tipo de associação ao próprio Hitler, enquanto que o Lenin e o Stalin são figuras cultuadas nos mais variados espaços sociais, né? E Olavo de Carvalho afirma o seguinte, falando sobre esse ponto em específico. Sobre qualquer aspecto que se examine, o socialismo não é de maneira alguma uma ideia decente, que se possa discutir tranquilamente como alternativa viável para um país, ou que se possa, sem crime de pedofilia intelectual, incutir em crianças nas escolas. É uma doutrina hedionda, macabra, nem um pouco melhor do que a ideologia nazista, e que, para o cúmulo de cinismo, ainda ousa falar grosso em nome da moral, quando condena os excessos e violências incomparavelmente menores que seus adversários, e cometeram no afã de deter sua marcha homicida de devoradora de povos incontinentes. Ou seja, é aquele marxista socialista que puxa para si a sinalização da virtude. Não, o socialismo, o comunismo é belo e pleno, mas ele mesmo aponta o dedo para o regime nazista de Hitler quando ele ignora que os próprios países que seguiram à risca as ideias marxistas fizeram atrocidades ainda em número maior do que o próprio nazismo e outros tantos regimes genocidas. Mas como essas pessoas, como diz o próprio Olavo de Carvalho, eu comentei com vocês sobre isso no capítulo anterior, eles não ligam, né, essa relação entre causa e consequência, eles meio que lavam as mãos dizendo, não, mas aquilo não foi socialismo, aquilo não foi marxismo, ou seja, colocando-se como se o erro estivesse justamente quem? Em Lenin e Stalin, e não justamente na própria ideologia marxista, né? E aí o Olavo de Carvalho conclui esse artigo chamado Lógica da Canalice, afirmando o seguinte, meus queridos e estimados alunos, permitam-me ler na íntegra. Abre aspas. Acreditar nessa gente, ou seja, que gente? Essa gente que quer equiparar e quer colocar no mesmo nível, né? Por exemplo, genocidas, né? Ou, melhor dizendo, sistemas ideológicos, capitalismo e socialismo, que é inclusive o tema do capítulo a seguir. Acreditar nessa gente, ainda que por breves instantes, é desmantelar o próprio cérebro, é destruir em nossas almas a capacidade para as distinções mais elementares e autoevidentes. Por isso, já não tenho mais paciência com pessoas que consentem que seus filhos sejam submetidos a esse tipo de estupidificação. Por um tempo, imaginei que fossem apenas idiotas, covardes ou preguiçosos, mas a idiotice, a covardia e a preguiça têm limites. Ultrapassado um certo ponto, transformam-se na modalidade mais requintada e sutil de canalice. Por isso, tendo a concordar com o Olavo de Carvalho integralmente, quando na verdade nós devemos, na medida do possível, não tão somente criticar publicamente e contra-argumentar as pessoas que se posicionam a favor desses ideais marxistas. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo mais um artigo e passo para os artigos adiante. Agora nós iremos falar sobre essa falsa luta entre socialismo e capitalismo, em um artigo publicado também há quase 20 anos atrás, na data de 7 de abril de 2001, também no jornal o Globo, chamado Ainda a Canalice. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo mais um dos artigos aqui do Olavo de Carvalho acerca do socialismo e caminho para os artigos adiante. Todavia, eu vou fazer algo diferente aqui. Como esses outros artigos são mais profundos, de certa forma mais densos do que esses primeiros 4 que eu comentei e compartilhei com vocês, eu vou dividir essa aula em 2 partes. Então hoje, né, segunda-feira, você vai ter a oportunidade de assistir essa primeira parte, e sexta-feira ainda dessa mesma semana eu vou disponibilizar a vocês a segunda parte, onde nós iremos falar sobre outros 3 artigos do Olavo de Carvalho. O primeiro chamado Ainda a Canalice, né? O segundo, Confronto de Ideologias, e o último, A Vitória do Fascismo, né? 2 deles publicados no jornal O Globo e um publicado na revista Época, e todos eles da data de 2001, né, do ano de 2001. Apenas o último, A Vitória do Fascismo, publicado na data no ano de 2003. Mas por que eu vou fazer essa divisão aqui nesse tópico em específico? Por acreditar justamente que é necessário, muitas das vezes, após lermos um conteúdo profundo e denso sobre assuntos universais, como certamente é a ideologia socialista, devemos parar por um momento e refletir sobre aquilo que nós ouvimos ou sobre aquilo que lemos. Por isso, fica aqui claro o convite a você dar uma olhada ou dar uma atenção maior ao que foi dito durante essa aula, de pouco mais de 30 minutos, acredito eu, refletir um pouco sobre o que foi dito e, claro, convido vocês a se fazer presente na aula, na parte 2 desse mesmo tópico chamado socialismo, que será disponibilizado a todos vocês, meus queridos e estimados alunos, na sexta-feira. Assim sendo, agradeço, claro, a atenção, a audiência de todos vocês, espero que vocês tenham gostado
e, de certa forma, compreendido essa minha humilde exegese acerca do capítulo do Olavo de Carvalho, do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, sobre o socialismo. Nos vemos na sexta-feira, e só lembrando, claro, aos interessados em se aprofundar ainda mais acerca do socialismo, do marxismo, do comunismo e como podemos contra-argumentar e refutar as ideias marxistas no campo da economia, da filosofia, da sociologia, da religião, da educação e outros tantos temas, convido vocês, claro, a darem uma olhada aqui mesmo nesse vídeo, na descrição, para vocês conhecerem o meu mais novo curso, Desmascarando o Marxismo em Suas Ideias, onde mais de 30 horas de conteúdo eu faço uma análise bem minuciosa sobre o Manifesto do Partido Comunista e contra-argumento tendo como base outros livros da linha ideológica liberal, especialmente do Friedrich August Hayek e do Ludwig von Mises. Dê uma olhada aqui mesmo na descrição desse vídeo para mais informações sobre o curso. E está com um valor especial, basta vocês digitarem o cupom Sentinela da Liberdade e vocês terão acesso a um cupom de desconto no valor de 25%. Tá, pessoal? Agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima aula, na sexta-feira, ainda sobre o Olavo de Carvalho, para darmos continuidade a esse projeto de leitura sobre o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Que Deus abençoe todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.